E é isso aí. Então, hoje, a gente vai ver aqui o capítulo 4 dessa obra, né, do Boa Nova, seguindo nesse nosso intuito de estudarmos, como a gente já falou, né, não tem como a gente estudar todos os capítulos, alguns a gente vai pular, e a gente tem buscado aqui capítulos com uma grande similaridade conosco, né, com os nossos espíritos, como a gente bem disse lá na introdução, essas pessoas, essas personagens, né, que aparecem aqui para nós, eles acabam que são estereótipos, né, de toda a humanidade, porque enfrentavam e enfrentam ainda as mesmas lutas que nós aqui, nesse plano, né, para evoluir, para aprender um pouco mais. E hoje a gente selecionou esse capítulo 4, né, o da família Zebedeu, porque ele é um capítulo interessantíssimo para falar desse nosso amor pelos nossos, né, para falar desse nosso amor que a gente que a gente tem em demasia pela nossa família, mas que a gente pouco consegue retribuir fora dos nossos vínculos sanguíneos, né? Dificilmente a gente ainda consegue manter amizades ou consegue manter esse sentimento, até mesmo com parentes, né? Família, considerando aí a, a, aquela base, né, onde a gente vive, né? Onde a gente tem mais contato, né? E os parentes, os nossos relativos sanguíneos aí. Então, esse é um capítulo interessante. A primeira vez que eu li, ficou, ficou marcado em mim, né? Essa coisa familiar, né? De como que a gente deseja e quer o melhor para a nossa família. E a reflexão que a gente pode tirar, uma das, né? É, é de como a gente pode fazer um exercício, né? De que como é que a gente pode começar a, a fazer, assim, uma extensão desse nosso amor, né, para outras pessoas. Eu me lembro de um caso, eu não vou lembrar agora de qual livro, né, do André Luiz, em que eles necessitavam planejar uma reencarnação para alguém que eles estavam assistindo, e o problema nesse caso, né, para poder reencarnar a pessoa, era porque não havia candidatos. Essa pessoa, esse exemplo que ele traz lá, ele não havia angariado amigos, né? Não tinha feito muitos amigos, estava sempre vinculado a um grupo de espíritos, esse grupo de espíritos da família, né? E aí a gente já pode pensar, né? Quase que de forma automática, é daquela pessoa que, se não estivesse naquela família ali, ou se não tivesse um contato familiar, dificilmente faria essa força também, né? Para estar junto com aquele agrupamento. E o mentor do André Luiz no livro ainda fala, né, que é necessário que a gente expanda, né, os nossos laços de amor. Porque se a gente ficar circunscrito somente à nossa família, pode ser que daqui a algum tempo a gente necessite de passar por alguma experiência ou voltar à carne e esse nosso agrupamento não esteja mais aqui. Porque a gente não consegue mais ah, vínculo com eles, seja porque evoluíram ou porque a gente mesmo, né, conseguiu sair da faixa vibratória predominante ali, ou acontece, né, e muitas vezes acontece isso mesmo, de a gente não tá com um cronograma acertado, né? Às vezes uns vão estar desencarnados e precisam permanecer assim, não está na hora de reencarnar. E aí, se for o nosso momento, a gente volta em outra família, né? Não tem essa de reencarnar para sempre na mesma família, com o mesmo agrupamento espiritual, né? Não pode ficar preso nisso. Então, estender, é, levar essa prática desse amor para outras pessoas é muito importante, né? Então, acho que é um dos focos aqui que a gente queria trazer de fora. E aí, vamos dar uma olhadinha no capítulo para a gente colocar
um pouco mais, né? Falar um pouco mais aqui das nossas impressões. Então, esse capítulo está vinculado ao último, primeiras pregações, né? Onde Jesus fazia ali, narrado aí por Humberto Campos, uma das suas primeiras pregações ali no Tiberíades, né? Que é o lago. Para quem não conhece ali a região, né? Mais ou menos geograficamente, o Tiberíades é o mar da Galileia, né? É onde eles pescavam, é dali que eles tiravam a empresa deles, né? É um lago, ele é de proporções grandes, vamos colocar assim. Acho que acho que seria um bom comparativo, eu não sei ao certo, não peguei os dados certos, mas seria um bom comparativo a, não sei, Três Ranchos aqui em Goiás, por exemplo. É um lago bem grande, né? Ele é tão grande que às vezes as pessoas o comparam aí, o chamam de mar, né? No caso, o Tiberíades. Jerusalém, nós estávamos próximos aí a Jerusalém, né? A costa ali do atual país, Jerusalém, é banhada pelo mar, né? Banhada pelo Mediterrâneo. Eles sabiam que era um mar e sabiam que o lago ali não era um mar, né? Mas de vez em quando vocês vão ouvir algumas expressões, né? Dizendo o Mar da Galileia é o Tiberíades. Tiberíades que foi, se eu não me engano, nomeado por conta de Tibério, né? Eu acho que ele foi renomeado. A gente está conhecendo aqui é o nome romano, né? O nome que Roma deu àquele lago depois que eles ocuparam ali essa faixa do Oriente Médio. E, e é isso. É um lago de muitas proporções, de proporções gigantes, né? Algumas passagens do Antigo Testamento também ocorrem no Tiberíades. O Tiberíades, ele é esse lago gigantesco. Ele desce, ele vai descer, né, em rumo ao mar. Se eu não estiver enganado, eu vou até jogar aqui no Google. Se eu não estiver enganado, ele dá origem ali, ou passa, né, ou acumula suas águas com o Rio Jordão, o famoso Rio Jordão, né? É, é, me perdi aqui, gente. O Rio Jordão do batismo, né, de João Batista e tudo mais. E posteriormente ao ele vai morrer no Mar Morto. Inclusive tem uma uma analogia, tipo um provérbio, né, da, dos estudiosos da Torá, que eles contam que porque o Mar da Galileia doa as suas águas, ele vive, porque vida é doação. O Mar Morto, ele não doa, ele não passa para ninguém. Ele segura ali as suas águas, e por isso aquele acúmulo tão grande de sal que dá aí nome, né, a esse mar, né, que é um outro lago, não é um mar, né, não tem acesso aí ao oceano, mas por conta da concentração muito grande de sal, né, advindo aí de vários lugares ali da região, ele acaba que ele não é um mar, ele não é um lago convencional, né, ele é um lago salgado. Então, direto a gente vê, né, as pessoas vão para lá, aí você tenta afundar na água, você não consegue, né, porque a concentração de sal é tão grande que torna a água mais espessa, não sei se eu posso dizer espessa, mas é mais ou menos nesse sentido, né? Então você não afunda, justamente por isso, porque não existe essa troca, né? Ele não consegue, não há vazão ali que que o faça dessalinizar-se, né? Ele não consegue evasão e por isso ele retém tudo e aí ele morre, né? Essa é a alusão que eles falam. Enquanto o Tiberíades, né, o Mar da Galileia, ele consegue jogar fora, né? Jogar fora não, mas distribuir a sua água, ele não. Ele fica preso, né? Vamos dizer assim. Tiberíades também é uma cidade, né? É, em hebraico tem um outro nome, né? Era um outro nome, eu nem sei falar,
Mas é isso mesmo. Ó, a cidade de Tiberíades, ela existe até hoje, né? Ela foi denominada assim em honra ao imperador romano Tibério, né? É uma das 4 cidades sagradas do judaísmo, junto com Jerusalém, Hebrom e Safed. Na tradição judaica está associada ao elemento da água. Durante as épocas das cruzadas, ela foi sede de um principado homônimo, também chamado de Principado da Galileia. Então é uma região, Jesus não deve ter escolhido, né, essa própria cidade também à toa. Vocês viram, é uma das 4 sagradas para o judaísmo. E ali, é uma cidade vizinha, né, a Cafarnaum, moravam outros dos apóstolos, né? Moravam a família Zebedeu. A gente tem que tomar um cuidado aqui quando a gente fala de cidades vizinhas, porque esse conceito de cidade é novo, né? Esse conceito de cidade é de agora. 2000 anos atrás, a gente chamava de vilas, né? Tinha ali as vilas, os agrupamentos. Cafarnaum deveria ter aí umas 25, 30 casas, no máximo, né? Se a gente quiser chutar alto, assim, 50 casas, ou seja, 50 famílias morando ali, isso eram essas vilas. Hoje a gente chama de cidade, mas tem que tomar cuidado, tá? Porque às vezes, geograficamente, às vezes, para montar a história na nossa cabeça, a gente fica achando que é igual a hoje, mas não é. Então, tomemos cuidado, porque eram pequenos agrupamentos mesmo, certo? Tanto que no capítulo passado, né, quando Jesus fala do reino de Deus, Simão Pedro ainda fala, né? Fala, não, nós vamos juntar aqui, né? Os vilarejos próximos e vamos fazer um império, né? Vamos fazer esse reino. Porque Cafarnaum é tão pequeno, né? Tiberíades também não era lá muito grande, né? Se eu não me engano, ela era mais conhecida por conta dos portos, né? Havia um grande porto ali estabelecido pelo Império Romano, né? Justamente para auxiliar na navegação no Mar da Galileia, né? Nesse lago. E mais ou menos por aí. E aqui, nessa primeira parte, eu quero chamar a atenção para o seguinte: quando Jesus vai convidar os então filhos de Zebedeu, né, para partilhar com eles das alegrias da Boa Nova, o Humberto de Campos deixa bem claro aqui, ó, que Tiago e João já conheciam as pregações do Batista, ou seja, já conheciam as pregações de João Batista e tinham visto Jesus na véspera, já conheciam Jesus antes. Aquele não foi o primeiro contato deles. Apesar de que Humberto de Campos não deixa, né, de mostrar para a gente, de colocar para nós, né, essa, essa ligação anterior que os apóstolos tinham com o Cristo, né, que os apóstolos tinham com Jesus, né, como se fossem irmãos bem amados que se encontrassem depois de longa ausência, né, tocados pela força do amor que se irradiava de Jesus, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura e de sua união perene, do futuro, né? Das esperanças com que deveriam avançar por vir, proclamando as belezas do esforço pelo evangelho do reino. Percebe? Eles já conheciam a palavra de Jesus antes. Não só isso, conheciam João Batista, e o trabalho de João Batista era justamente anunciar a chegada do Messias, né? Anunciar a chegada de Jesus. Então eles já o conheciam. Eles já sabiam quem era Jesus. Não era um desconhecido, não só dessa encarnação, como também de outras, pelo que a gente entende aí, né? E aí, antes da gente entrar propriamente aqui na descrição dos irmãos, né, dos filhos de Zebedeu, vamos falar um pouco da família Zebedeu. A família Zebedeu é citada, né, acho que, se eu não me engano, em três dos evangelhos nós temos essa passagem, nós temos em Marcos, em Lucas e em João, ou, perdão, em Marcos, em Lucas e em Mateus, eles falam um pouco porque é das memórias, né, de cada um desses que escreveram ali. Então, é colocado como se a família Zebedeu fosse mais abastada, vamos dizer assim. E aí a gente tem que tomar um cuidado também, para não pensar assim, eles eram ricos, eles não eram ricos.
mas a família tinha um negócio. Alguns estudiosos do Novo Testamento chegam a dizer que é, Pedro e André, que são irmãos, né? Simão e André, eles trabalhavam junto com a família. E aí a gente não sabe, né, se eram empregados da família ali nesse consórcio que eles tinham de pescadores, ou se eles eram sócios. Não sabe se dizer se eles eram empregados da empresa ou sócios da empresa que Zebedeu, né, o pai, tocava. Ele era dono de uma cooperativa. Acho que a gente pode chamar assim hoje. Uma cooperativa desses pescadores ali dos entornos, né? E aí a gente vai pensar que eles deveriam estar presentes nas cidades mais próximas ali, as cidades que estavam de encontro ali com o Mar da Galileia, né? Então, não era uma família pobre, lembrando, né? As impressões que a gente aprendeu aí no primeiro capítulo. A Galileia era uma região rural, produtora da comida, né? Ali do reino de Israel, vamos colocar assim, mas era pobre. Não havia muito investimento, né? Produzia alimento, mas não comia, né? Parecendo um certo país que eu conheço que produz muito alimento, né? Produz muita. Tem uma das maiores agriculturas do mundo, tem também uma das maiores pecuárias do mundo, mas o povo dentro dele passa fome, né? É mais ou menos nesse sentido aí mesmo. Então não adianta, né? Só produzir se não houver um investimento, né? É mais ou menos essa a situação da Galileia. Produzia, mas era muito pobre. E as famílias que a gente vai encontrar ali não são famílias assim ricas, né? Não detinham terras, não detinham ali poder de produção. Eles se consorciaram, pelo que a gente entende, né? Havia um consórcio entre eles ali para somar, né, e dividir os lucros das pescarias que eles faziam, certo? Então, é só para a gente linkar, para a gente ir entendendo, né, que esse primeiro núcleo formado aqui, depois a gente vai ver a chegada dos outros apóstolos, esse primeiro núcleo, o núcleo dos pescadores, eles eram todos conhecidos. E eles se conheciam por um motivo, né? Justamente por conta do trabalho, por trabalharem juntos, né? Depois a gente vai ver os outros apóstolos, né? Tem capítulos para eles e a gente vai ver como é que era a vida profissional, né? A garantia material de cada um ali. Então, nós estamos falando aí dos filhos de Zebedeu, é de Tiago e João. João aqui é o João Evangelista, não é o Batista, certo? E Tiago aqui é irmão de João, não é o Tiago primo de Jesus, né? O Tiago dito menor. Esse aqui é o Tiago dito maior. Jesus tem dois apóstolos, né, com o nome Tiago. Um, na tradição, tradição da igreja mesmo, é chamado de Tiago maior e o outro de Tiago menor. Tiago maior é esse aqui, filho de Zebedeu, irmão de João Evangelista. Ele é martirizado no ano 46, se eu não me engano. Quem leu Paulo e Estevão vai se lembrar, né? Daquela reunião que é pedida logo após, a reunião que é feita entre os apóstolos, né? Logo após acontecer aí a decapitação, né? Tiago Maior é decapitado, muitos anos depois, acho que dá 14 anos mais ou menos, depois que Jesus é crucificado, Tiago é também aí martirizado, né? Um dos primeiros mártires do cristianismo, né? Eu acho que antes dele a gente só tem notícias de Estevão, mas ele também estava aí entre os primeiros, né? Herodes, eu não lembro qual Herodes, né? São vários. O que veio depois aí da crucificação de Jesus acaba declarando a sua sentença de morte, também aí num processo de perseguição, né, aos cristãos, de perseguição àquela seita, né, se a gente pode dizer assim, que estava nascendo ali naquele momento e que o Sinédrio, né, o tribunal aí do judaísmo, não via com bons olhos, né? Então, esse Tiago aqui é um jovem, jovem mesmo,
há relatos e há algumas coisas dos historiadores dizendo que João deveria ter, nessa época aqui, mais ou menos de 13 a 14 anos, e Tiago deveria ter uns 16, 17. Ah, varia, né? Nós não temos documentos sobre os apóstolos, mas o que a gente percebe em estudos com os pesquisadores aí dos evangelhos é que eles eram bem jovens mesmo, eles eram os dois mais jovens a acompanhar Jesus. E aí, de novo, né, a gente tem que ter outra conversa. O mundo era outro, né, gente? Nós estamos falando de 2020 anos atrás, né? 2020 e tantos anos atrás. Não era o mundo de hoje. Nós sabemos, porque a tradição perdurou, né, que a maioridade para o judaísmo era de 13 anos. Tanto é que quando o rapaz, né, o menino judeu faz 13 anos, ele faz o seu bar mitzvah, né, que era a celebração que eles faziam antigamente para promover aquele que era criança a homem. Então, com 13 anos de idade, você já era maior, segundo as leis dessa época aqui. Você já gozava dos direitos que a maioridade te dava. Porque não tinha essa coisa de adolescência, gente, isso é invenção, né? Isso é coisa da modernidade. Não tinha essa coisa de, era criança, agora é adolescente, depois vai ser adulto. Não. 13 anos de idade, já estava pronto já. Sistema, né? Se você olha um menino de 13 anos, ele é quase um homem, né? A gente sabe hoje que não está formado, né, plenamente. A ciência hoje, inclusive, traz embasamento para a idade, para a maioridade ser os 18 anos, né? Até por uma questão de formação cerebral, né? O nosso cérebro continua se formando mais ou menos ali, até por volta dos 21, 22 anos, o nosso cérebro ainda está numa formação importante. Ele ainda não finalizou, né, tudo que tem para fazer, tudo que tem para ser criado dentro das nossas conexões, né, neurais. E o que acontece? Nessa época não havia isso, mas estava tudo certo, né? A maioria, gente, desse pessoal mais jovem, desses heróis que a gente ouve aí, sei lá, da mitologia grega, os heróis romanos, os homens, né, eles eram muito jovens, até porque aqui eram raras, né, as pessoas que chegavam a uma idade mais avançada, né? O sistema deles é patriarcal, o sistema deles como é que a gente pode dizer? O sistema deles é baseado na figura masculina que gere a família, mas essa figura masculina está sendo preparada, ó, há muito tempo. Então, com 13 anos, já os homens já eram considerados aí maiores. As meninas, se eu não me engano, e aí a gente segue tradições, né, que são até de outros povos, mas as meninas, elas, a partir da primeira menstruação, já eram aí consideradas também maiores, né? Porque entendia-se que, como hoje, né, a gente já percebeu cientificamente, se a menina menstrua, ela já pode ter filhos, né? Hoje, a gente subiu, né, colocou aí esse patamar da maioridade, mas nessa idade aqui é mais ou menos isso mesmo. E era comum, né, meninas mais novas se casarem com homens mais velhos, não era comum mulheres mais velhas casarem-se com meninos mais jovens, né? Essa coisa bem, bem machista que ainda perdura até hoje. Então é mais ou menos isso, são algumas informações, só informações históricas aqui, para a gente poder enxergar um panorama maior. Não esquecer, né, em momento algum, que nós não estamos falando de pessoas do século XX, do século XIX, nem do século XVIII, nós estamos falando de pessoas aqui do século I, de 2020 e tantos anos atrás, que moravam em uma região bem pequena, que tinham aprendizados que não eram como os nossos hoje, né? Não era escola, não tinha internet, não tinha jornal, não tinha nada disso. Se informavam pela tradição oral, né? Escrita, como a gente falou no capítulo passado, escrita era algo assim de muito privilégio, geralmente ligado à governança, né? Ligado ao império ali. Então, era uma outra realidade. Então, quando
considerava-se alguém um mestre, né, como eles vão passar a considerar Jesus, era naquele mesmo modelo ou aquele mesmo esquema como a gente lê, por exemplo, as histórias de Platão com Aristóteles, né? Era aquela tradição oral, não havia escrita, né? Você não tinha uma escola propriamente dita, né? Aristóteles vai fundar o Liceu, mas isso é 450 antes de Jesus aí, e era mais voltado para a formação de filósofos, né? Aqui, na cultura hebraica, o que que a gente percebe? Os juízes do Sinédrio, né, os doutores da lei, eles escolhiam alguns jovens, as famílias pagavam, né, muitas das vezes, para esses doutores da lei aceitarem esses jovens, eles iam viver com esses anciãos e eles iam passar para eles um pouco do que eles, um pouco ou tudo, né, que eles sabiam. Então era assim que era formado, né? Nesses países, pelo que a gente sabe aí historicamente, era assim que era feita a formação dessas pessoas. Então, quando se considera Jesus um mestre, e quando eles chamam Jesus de mestre, é porque é como se Jesus fosse realmente um professor para eles, que estivesse ensinando a eles algo que eles não dominavam, algo que eles não sabiam. Né? E aí é interessante porque geralmente esse mestre tinha que ser alguém de mais idade, né? Alguém mais velho. E aí a gente, pelas datas, a gente, a gente pega algumas datas que não são precisas, né? Mas aqui no Boa Nova mesmo, eu me lembro que quando eu li a primeira vez, eu fiquei fazendo um paralelo das datas, né? A gente percebe que Simão, que depois vai se tornar aí Pedro, né? Simão Pedro, ele era, se eu não me engano, 3 ou 4 anos mais velho só que Jesus. Jesus tinha 30 quando começa aqui, né, o seu messianato. Ele tinha 30 anos, 30, perdão, ele tinha 33 anos, né, quando ele inicia o... Não, peraí que eu tô confundindo. Ah, Jesus tinha 35 anos, pelas contas que o Humberto de Campos traz aqui, né, como eu expliquei para vocês, Jesus nasceu no ano 5 antes dele, né, no nosso calendário. Ele nasceu 5 anos antes. Ele começa as suas pregações no ano 30. Então, Jesus tinha 35 anos quando ele começou a pregar e morre com 38 anos, pelas contas aqui que Humberto de Campos traz, né, que o plano espiritual traz para nós. Jesus tinha 35 anos nesse início aqui de messianato. Simão Pedro deveria ter aí 38, 39 anos. E eles já eram considerados chefes, chefes assim, acima, porque tinha o chefe da família, e aí Tiago e João poderiam ser, mas eles, por serem mais velhos, tinham um poder ainda maior naquela sociedade, que era totalmente patriarcal. Né? Mesmo sendo uma pessoa mais trabalhadora e não tendo muitas posses, eles já eram considerados, a palavra deles já era considerada de muito prestígio, diferente da palavra desses dois jovens, diferente desses dois aqui que, né, estão iniciando a vida ainda. Então havia gradações. Mesmo não sendo uma questão financeira ou de estudo, né, havia essa coisa da idade, né? As pessoas antigamente achavam que quanto mais você viveu, melhor você conhece das coisas, mais coisas você sabe, né? Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Tem muita gente aí de muita idade que fala muita besteira, né? Mas geralmente, né, seguindo aí a lógica, realmente, alguém que viveu mais conhece um pouco mais das coisas, né? Já viu mais situações e consegue ter aí um raciocínio diferenciado de alguém mais jovem, né? Então, essa é a situação deles. Depois a gente vai comentar isso em outros capítulos, mas só para a gente ir pensando, né? São dois meninos, hoje, se a gente fosse ver, né? São meninos que estavam ali nas nossas mocidades, nos centros espíritas, né? Que foram escolhidos por Jesus para participar do colégio apostólico, né? E aí, por eles serem jovens, não eram casados ainda, pelo que a gente sabe, né? Há essa preocupação da mãe, né? Da Salomé, que é a esposa de Zebedeu. Ah, duas informações aqui ainda, né? Sobre os dois, né? Os dois, tanto Tiago quanto João, eram aí chamados
de filhos do trovão por Jesus. Jesus vai usar essa como se fosse um apelido para eles, né? É, porque isso demonstra um pouco do temperamento de ambos. O Humberto de Campos dá uma pincelada aqui pra gente, né? Dizendo que eles eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras almas, né? Então eram almas jovens, né? Vivendo ali esse período de florescência, né? De crescimento, muito apaixonados, ou seja, guiados ainda pela paixão, né? De alma muito boa, mas ainda muito, né? Muito irascíveis, muito impetuosos ainda, né? Muito de agir e depois pensar, né? Tem uma, desculpa, gente, só um momentinho. Tem uma passagem que eu acho muito interessante quando em uma das festas eles vão para Jerusalém e Jesus, aquela passagem, né, que Jesus decide ir para Jerusalém passando pela Samaria, né? Havia uma rixa, né, entre os samaritanos e os judeus, né, que participavam ali do antigo reino de Judá. E Jesus decide passar mesmo pela Samaria em busca ali de trazer a eles um melhor conhecimento. Então eles vão fazer a peregrinação deles saindo daqui e ao invés de fazer uma linha reta, né, até Jerusalém, eles fazem meio que um arco, saem aqui da Galileia, né, e contornam pela Samaria. E aí a passagem, eles vão dizer, né, que eles saem, o evangelho, todos os evangelhos têm essa passagem, eu acho. Eles estão saindo dali, passam pela Samaria, e em um determinado dia da viagem, eles vão pedir um pouso, né? Vão pedir um lugar para dormir. E essa é uma lei das regiões desérticas. Você não pode, né? Você não deve negar a ninguém, um local para ele dormir. Não precisa colocar dentro da sua casa. A lei não era assim, dá a sua cama para a pessoa dormir. Mas era uma regra não escrita, isso não era da religião, isso não era de nada. Porque as pessoas que vivem nessas regiões mais desérticas, elas entendem o perigo de se andar no deserto pela noite. Por quê? Porque a temperatura cai, né, abruptamente, de dia é muito calor, à noite é muito frio. Os bichos, animais, né, que povoam essas regiões são extremamente agressivos. A falta de alimento, né, não é todo dia que você vai ter alimento, então já são ali treinados para serem mais agressivos, né, são predadores mais agressivos, os perigos são muitos, fora o calor, né, do dia, caminhar durante todo um dia, isso pode acabar levando você à morte, né, por desidratação e tantos outros problemas aí que a exposição ao tempo seco e muito quente podem causar. Então existe uma lei, até hoje, em algumas aldeias aí no interior desses países, você vive essa lei. Se a pessoa chega na sua casa, primeira coisa que você oferece para ela é água, né? Se ela for um convidado de honra, você oferece para ela um tipo uma bacia para a pessoa molhar o pé, porque se tá muito quente, você molha seu pé, resfria tudo, né? Você sente ali, bate no seu pé, mas você sente aqui no topo da cabeça essa refrescância. Mas a lei mais sagrada entre todas essas é você dar um local para a pessoa dormir. E aí Jesus faz essa viagem com eles por essa região desértica e eles vão passar na Samaria. Quando eles chegam lá na Samaria, né, eles vão pedir um pouso, vão pedir, olha, a gente está precisando de um local para dormir, saem batendo nas casas, mas os samaritanos daquela região, percebendo que eles são galileus, percebendo de onde eles vêm, ou seja, do reino de Judá, né, percebendo que eles eram ali judeus, eles não dão abrigo para eles. Eles passam em uma cidadezinha, em um vilarejo, né? Pedem ali, batem nas casas e todo mundo se nega. E aí o interessante é que, tendo todas as casas negado para eles um local para dormir, Jesus vai dizer para eles, fala, olha, então, já que não tem lugar para a gente dormir, vamos continuar. E aí João,
esse mesmo João aqui que a gente está conhecendo, João vai conversar com Jesus. Fala, olha, Jesus, o pessoal não quis dar aqui pra gente, né, um local pra gente dormir. Se o Senhor permitir, eu mesmo vou orar para Deus para que chova fogo na casa, na cabeça de cada uma aqui dessas pessoas que não quiseram dar pouso pra gente. Percebe? É o mesmo João que convive com Jesus, que está tentando aprender, né, o evangelho com Cristo, mas que diante de um distrate apaixonado que era, vai dizer, né? Fala, olha, né, se o senhor quiser, eu faço aqui uma prece, se o senhor autorizar, né, eu mesmo vou fazer a prece aqui, o senhor nem precisa fazer. Eu vou fazer uma prece aqui pedindo a Deus para que chova fogo sobre o teto dessas pessoas aqui que não quiseram dar para a gente esse abrigo para a noite, né, esse pernoite para a gente. Isso também é uma tradição, né, passada ali naquela região, isso era reforçado, né, através das escrituras, que se ferisse essa lei sagrada, né, era, era permitido pedir a Deus para que Deus fizesse chover fogo ali naquelas casas que não quiseram acolher os viajantes do deserto, né? Então, olha a discrepância, né? Convivendo com Jesus, querendo aprender com ele esse amor ao próximo e, ao mesmo tempo, desejando, né? Querendo aí fazer justiça usando fogo, né? Na cabeça dos outros. Então, esse é um pouco do temperamento de ambos, né? O Humberto Campos vai trazer essa informação de que não era só João que era tão impetuoso, né? Mas também Tiago. E por isso Jesus vai apelidá-los, né, de filhos do trovão. Não é do raio, é do trovão, é o barulho mesmo. Estridente, aquela coisa difícil de controlar, né? Você pode estar onde você quiser, você vai ouvir, justamente porque, exato, né, muito jovens, né? Ainda aí na flor da idade, né? Muito apaixonados. Depois de ler aqui o livro, nem sei quantas vezes eu li aqui, a gente vai entender assim que eles amavam muito Jesus, mas muito Jesus era para eles um mestre assim além, muito além do que uma pessoa puramente física, né? Eles amavam Jesus de todas as suas forças. E a gente percebe que eles eram muito apaixonados por Jesus, mas assim naquela fúria ainda da juventude, né? De querer defender com unhas e dentes, e muitas vezes sem compreender o que o próprio Jesus queria passar para eles. Mas eram extremamente leais, né? Mesmo imaturos, eram muito leais aí a Jesus. Tanto é que na hora da crucificação, João é o único, né? Que vai estar ali presente, porque ele não sabia, né? Fazer outra coisa a não ser tentar agradar Jesus. Então, seguimos, né? E aí a gente chega na parte que a gente quer tratar aqui com vocês mais diretamente. A gente vai conhecer a Salomé. Salomé é a esposa, né, de Zebedeu. Gente, eu sei que os nomes se confundem, né? Nós temos uma outra Salomé, né? Salomé que pede, por exemplo, a cabeça de João Batista, né? Salomé dançarina aí, a concunhada, né? Se eu não me engano, de Herodes. Herodes, rei ali, né? Tetrarca da Galileia. Ele os nomes, perdão, gente, minha cabeça tá bem ruim. Né? Os nomes nessa época, eles eram muito, muito comuns, né? Tanto é que nós temos 2 Tiagos dentro do, do colégio apostólico, nós vamos ter 2 Simãos, né? Temos o Simão Pedro, ele era só Simão, Jesus é que vai apelidá-lo de Cefa, né? De pedra, e aí depois vira Pedro, e nós temos também o Simão Zelote, né? A gente vai conhecer ele aqui, a gente vai ver um dos capítulos com ele. Então, era muito comum essa coisa de várias pessoas terem o mesmo nome, né? Mulheres, por exemplo, Maria, o que a gente vai encontrar de Maria aqui no Evangelho não está escrito, né? Maria, mãe de Jesus, é Maria de Magdala, né? Tanto é que é Maria de Nazaré e Maria de Magdala, cada uma de uma cidade.
geralmente era assim, né, para poder fazer uma distinção melhor dessas pessoas, né? Dizer de onde elas vieram para ficar mais fácil para a gente. Mas é isso, não eram, né? As pessoas não eram tão criativas com nomes, e aí os nomes acabam se repetindo. Por isso a gente tem que fazer um esforço de estudo mesmo para não confundir, né? João Batista com João Evangelista. João Evangelista é o apóstolo, João Batista é o primo de Jesus, né? Quem veio antes de Jesus para anunciar aí a chegada do Messias, beleza? E aí a gente vai encontrar então a Salomé, que era a mãe, né? Do Era a mãe desses dois jovens, e, tal qual o nosso amigo Hanan, do capítulo passado, ela vai ponderar consigo mesma. O que é esse reino de Jesus, né? Jesus estava falando desse reino, o que ele queria trazer, o que ele queria falar sobre, o que era isso, né? Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Percebe? Hoje a gente sabe, quando as pessoas falam para a gente de reino de Deus, a gente sabe que é um reino imaterial, né? Tem gente que tem 1 milhão de denominações para isso, né? Aqui com o Boa Nova a gente aprendeu que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Só que nessa época a linguagem também era mais simples, né? E o aramaico, que era o que eles utilizavam aqui para falar, né? Nas ruas, né? Para falar aí nas conversas informais, o aramaico era uma língua muito, muito restrita. Então não tinha essa coisa de figura de linguagem, não tinha essa coisa de, como a gente usa hoje, tantos elementos para conversar, né? Não tinha assim, não dava divagação, não dava para, se eu falasse manga, se eu falasse manga em aramaico, era uma coisa só. Não era, você não ia ficar pensando manga da camiseta, manga fruta, não ia ficar divagando, assim, porque a linguagem em si não dava espaço para isso. É por isso que os ensinamentos de Jesus para eles eram tão difíceis, às vezes, de entender, ou eram tão revolucionários. Por quê? Porque Jesus falava através de parábolas. Ele contava uma história com um fundo moral, para que eles entendessem. Só que algumas expressões que Jesus usava, o povão não entendia. Tanto é que iam ter os apóstolos, justamente para quê? Para auxiliar na divulgação do evangelho, ou seja, para ensinar para as pessoas o que Jesus quis dizer com aquelas palavras. É isso que a gente vai entender aqui de por que Jesus vai usando essa formação apostólica. Também, né? Por que ele foi chamando essas pessoas? Mas, em parte, para auxiliar a, a esclarecer as pessoas. O que Jesus quer dizer com o reino de Deus? Jesus quer dizer que reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Como é que é essa obra? Olha, é você se tornar uma pessoa melhor, mais paciente, mais calma, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais prudente, uma pessoa mais caridosa, e por aí vai. Só que quando Jesus diz pela primeira vez para eles sobre o reino de Deus, eles ficam todos com esse pensamento, porque a língua era muito restrita e eles ainda eram muito materialistas. Então, qual que é a primeira coisa que ela vai pensar? Assim como o Hanan. Um reino quer dizer então que ele tem um príncipe. Quer dizer então que alguém de muito poder político, social político, ou vai se juntar a Jesus, ou já está junto com Jesus para trazer esse reino para cá, né? Então, Jesus devia estar falando no nome de alguém. Automaticamente, o que ela vai pensar? Nossa, né? Ele vai precisar de trabalhadores, né? Trabalhadores mais fortes e mais adeptos. A quem seriam confiados os postos mais altos dentro dessa nova fundação? Seus filhos queridos bem os mereciam. Toda mãe, né? Que mãe não quer o melhor para o filho? Que mãe não quer o melhor para os seus? Né? Não tem, né? As mães da gente querem ver a gente, né? Nossa, meu filho na melhor profissão, no melhor lugar, né? A gente quer isso para as pessoas que a gente ama, né? Quer que elas estejam assim, no que a gente pensa ser o melhor, né? E aí, mais uma reflexão, né? Às vezes o que é bom para a gente
não é bom para o outro, né? Às vezes a visão de mundo que a gente tem não é a mesma visão de mundo que o outro tem, mesmo ele sendo filho nosso, mesmo ele sendo parente nosso, irmão nosso, cresceu ali ó, com a gente, viveu, teve a mesma educação, não é igual. A gente pode fazer o quê? A gente pode oferecer, né, o nosso exemplo e dar o nosso melhor. Mas não quer dizer que eles vão seguir sempre, né, aquilo que a gente fala, né? O povo de há muito falava da revolução contra os romanos, e os comentadores mais indiscretos anteviam a queda próxima dos Antipas. Antipas era a família de Herodes, né? Eles eram aí os reis dali da Judéia nessa época. Era a família, né? Família Antipas. Tanto é que o Herodes que manda, por exemplo, matar todas as crianças com menos de um ano, né? Por conta da previsão que foi feita de que Jesus estava chegando, era um Herodes Antipas, né? Só que aí a gente vai ver outros. A gente, aqui nessa época já é um outro, depois que Jesus falece, é outro. Né? Jesus padece no reinado de Herodes Antipas. Só que eles usavam todos o mesmo nome, né? Acho que tem o primeiro, o segundo, o terceiro, por aí vai. O novo reinado estava próximo e, alucinada pelos sonhos materiais, Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos. Ela foi ter com Jesus. E é aqui que a gente entra. É aqui que a gente quer lançar, né, os nossos holofotes. Para a gente prestar bastante atenção nesses momentos de intimidade que essas pessoas puderam ter aí com Cristo, né? Ah, e para a gente não esquecer, né? Ó, o povo de há muito falava em uma revolução contra os romanos. Os judeus, né, eles achavam a ocupação romana assim, gente, o fim. Nossa, eles eram um povo muito contrariado. Primeiro porque eles tinham que pagar imposto. E pagar imposto para eles era assim, nossa, era um desgosto muito maior que o nosso que a gente sente hoje. Por quê? Porque para eles a religião dava fundamento para não se pagar imposto. Só que aí o que o Império Romano fazia? Ou vocês pagam imposto, ou nós vamos matar todos vocês e destruir tudo que vocês construíram. Aí o que eles faziam? Vamos pagar imposto caladinho, porque, né, nós estamos aqui numa ditadura, né? Eles mandam, a gente obedece. Né? Nesse sentido, a gente não tem direito nenhum de se expressar. E havia uns grupos, né? Grupos políticos ali, grupos partidários, vamos colocar assim, que eram contra essa ocupação e que se reuniam de forma escondida, né? Porque se algum pretor, algum senador, algum governador romano ouvisse eles tramando algo contra o Império Romano, eles poderiam ser executados, né? Poderiam sofrer aí a pena de morte por estarem tramando uma revolução contra o Império. Então, tinha aquele buchicho, né? De boca a boca, eles conheciam alguns partidos, né, que falavam desse levante contra Roma, que eles queriam muito fazer, que não vai acontecer nesse momento, mas acontece, né? Jesus desencarna no ano 30, isso? Jesus, não, mentira. Jesus desencarna no ano 33, e no ano de 52, se eu não me engano, eu não lembro agora certinho, Jerusalém é destruída justamente porque eles tentaram esse levante contra o Império Romano e as forças romanas eram muito superiores, né? Militarmente falando, e eles arrasaram ali, né? Destruíram Jerusalém inteira, inclusive o Templo de Jerusalém, que é motivo aí de choro, né? Até hoje entre os judeus, por conta da destruição desse templo, né? Era muito sagrado para eles, só que eles se deixaram levar, né? Eles inclusive achavam que o, 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 o líder desse motim era o Messias, né? Eles achavam que era esse Messias guerreiro, né, que vinha para libertá-los, seguiram ele cegamente e, no final, acabaram aí tendo um fim muito, muito trágico, né? Não aceitaram Jesus, porque Jesus era muito simples, né? Eles achavam que a revolução ia vir através de arma, né?
parece também um certo país aí que 4 anos atrás decidiu eleger, né, um Messias que queria armar a população, né? Mas são outros capítulos, né? Então Salomé vai conversar com Jesus, uma mãe querendo o melhor, materialmente falando, dos seus filhos, né? Senhor, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Pedido de mãe, né? Ela é humilde, ela é simples, né? Ela não pede assim muito, ela pede só os dois melhores lugares para os filhos dela. Uma direita e uma esquerda, porque era assim que era constituído, né? Você tinha ali o rei e geralmente alguém que cuidava da economia de um lado e alguém que cuidava das leis do outro, né? Um do lado direito, outro do lado esquerdo. Era só isso que ela queria para os filhos dela, né? Só o melhor materialmente falando, que aí ela já devia pensar, né? Nossa, deve ser um emprego muito bom, deve dar um salário muito bom, um prestígio, né? Jesus deve dar um plano de saúde para eles, um vale transporte, né? Um vale alimentação. E eles vão estar, sim, nossa, muito bem, né? Praticamente um servidor público ali com estabilidade e ganhando igual alguém que tem aí o seu negócio, né? Alguém aí que trabalha na iniciativa privada. Ela pensava isso. Materialista que era, por quê? Porque não conhecia a palavra de Jesus, não conhecia o propósito de Jesus para eles, né? Jesus sorriu e obtemperou, né? Respondeu aí com um gesto bondoso. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Será que o que está reservado para mim, eles vão querer? É a primeira coisa que a gente tem que saber. Então, Jesus, eu quero muito trabalhar com o Senhor. Nossa, Jesus, eu quero muito ser seu discípulo. Eu quero muito te seguir, Jesus. Onde quer que o Senhor vá, eu quero estar junto contigo. Primeira coisa que a gente tem que saber, que a gente tem que pensar. Nós estamos dispostos a beber da mesma taça que o Cristo bebeu? E aí, gente, aqui nós já temos o desafio que é ser cristão. Jesus não está respondendo somente a essa questão do reino. Não, ele está dizendo para nós o que é ser cristão. Como eu disse para vocês, Tiago Maior bebeu do cálice de Jesus. O que aconteceu com ele? Ele foi decapitado. Arrancaram a cabeça dele porque ele era cristão e falava que Jesus Cristo era o Messias, que Jesus Cristo era o enviado de Deus na Terra. Isso é beber do cálice de Jesus. João, João foi o último dos apóstolos a morrer, ou seja, ele guardou as memórias depois que todo mundo já tinha partido. João permaneceu vivo. Agora vocês imaginem, você tem um grupo de 12 amigos. Você vê o seu mestre sendo crucificado. Depois, os seus amigos, esses 12, cada um partir para um rumo. Você não tem notícias da maioria. As notícias que chegam são de que eles foram assassinados e você é o último dessa filha, dessa linhagem, dessa irmandade. Você fica só recebendo as notícias. Você guardou o luto por todos. Você sofreu a perda de todos. Quem morreu primeiro, Tiago, por exemplo, não viu os outros, não soube da crucificação de André, da crucificação de Pedro, não soube de deixa eu ver se eu lembro aqui de algum. Não conheceu Paulo, por exemplo, não conheceu Paulo, não conviveu com Paulo, não ficou sabendo da decapitação de Paulo, mas João não. João acompanhou todos esses. João, inclusive, vai receber Maria para cuidar de Maria, porque Jesus havia partido. João vai ver Maria ir embora,
Depois de ter enterrado os seus pais, né, os seus genitores, ele vai ver a sua segunda mãe partir também e vai permanecer aqui. Isso porque também vai ser perseguido, né? João é exilado na ilha de Patmos, os romanos o obrigam a permanecer ali, né? Há aquela lenda, né? E aí a gente não pode comprovar, mas há a lenda da tradição, né, de que João foi fervido como forma de punição, né? Ele deveria ter morrido ou ser executado, sendo fervido em um caldeirão cheio de óleo, mas aí ele entra no caldeirão e não morre, né? E posteriormente, já quando ele é bem idoso, e aí a gente não pode precisar mais ou menos a idade, né? Que se com 13 anos você já é um adulto. Imagina o que é ser idoso nessa época aqui, né? Simão Pedro já era um patriarca, né? Tendo aí menos de 40 anos. Tendo aí, no máximo, aí, quando Jesus começa, uns 30 e poucos, né? Uns 39, 38, 39. Nem 40 anos ele tinha, ele já era considerado um ancião. João foi o último deles a falecer, e aí ele começa, né, a escrever o seu evangelho, e depois, né, ou concomitantemente, também a ter as visões aí do livro do Apocalipse, né. João escreve não só o evangelho dele, mas também o livro do Apocalipse, que está aí no finalzinho da sua Bíblia, né. Basta abrir a Bíblia lá, o último livro, vocês vão ver que é o Apocalipse, que também foi escrito por João. Então, beber da taça do Cristo, ser apóstolo de Jesus, não é ter essa vida material legal, bonita, que a Salomé está achando aqui, né, e que ela foi buscar para os filhos dela. Ser apóstolo de Jesus não é fácil. Né? Os melhores, gente, os melhores cristãos foram perseguidos durante toda a sua vida. Eles não gozaram essa paz que a gente tanto almeja, né? Dessa paz de não ter nada para fazer, ou essa paz financeira, essa paz familiar. Não. Eles foram caçados, né? Eles foram perseguidos. Eles foram pessoas que adoeceram e deram o seu testemunho. Beberam do cálice de Jesus. Que mesmo aqui, trazendo só amor para a gente, foi crucificado. Se Jesus, que é o mestre, foi crucificado, o que que a gente espera para a gente? Então tem gente que acha que ser cristão é, né, eu nem sei como é que essas pessoas pensam, mas elas acham assim, que porque ela é cristã, ela vai ter um bom salário, ela vai ter um bom emprego, ela vai ter uma casa próspera, né, os filhos dela vão ser os melhores. Ela acha que porque ela está vinculada a uma religião, ela merece tudo de melhor. Eu rezo todo dia, eu peço a Deus todo dia, por que que a minha vida continua esse inferno? Justamente por quê? Porque você está junto com Deus. Está resgatando esse passado nosso, né? E outra, você está se fortalecendo para ser melhor e para conquistar tudo isso que você deseja. Só que essas dores, essas lutas vão tirar de nós essa visão aqui, ó, essa visão primeira da Salomé, de achar que se a gente estiver junto com Jesus, o que a gente vai receber é o melhor. Não, eu tenho direito é só o melhor. Meus filhos não podem dar trabalho nenhum. Minha família não pode nem morrer. Tem gente que acha que porque é cristão a família não morre. Não, todo mundo da minha família vai na igreja. Todo mundo vai lá no culto. Nossa, Deus me livre, não, morte. Isso não atinge a gente, não. E as coisas não são assim. E as coisas não são assim. Né? Então, hoje, nesse nosso essa nossa volta, né? Nós estamos voltando, são ciclos, né? A gente vai e volta, a gente sai deles e volta. Hoje a gente voltou, né, para essa coisa do Deus dos favores. De achar que Deus e de achar que principalmente Jesus estão aqui para trazer para nós favores materiais. Na Idade Média era a mesma coisa, né? Paga aqui, ó, que você vai ter um lugar no céu. E hoje nós temos milhares e milhões de pessoas que acham que porque contribuem com a igreja, seja ela qual for,
porque frequentam as missas, frequentam as palestras, frequentam os cultos, elas estão barganhando com o Criador para comprar um lugar no céu. Muito cuidado, gente. Percebam, essa é a visão de alguém que não conhece Jesus. Esse pedido para os seus, para os seus. Porque para os outros, você vê, ela nem pergunta, ela pergunta para os dela. Então, esse pedido de alguém que quer só para os seus, só o melhor para os seus, esse é o pedido de alguém que não conhece Jesus Cristo. Esse é o pedido de alguém que é materialista. E Jesus Cristo é o ápice do espiritualismo. Nós não podemos confundir, gente. Nós não podemos achar que Jesus veio trazer para nós relaxamento material. Porque eu sou cristão, todos os meus negócios, os meus empregos vão ser abençoados. Porque eu sou cristão, eu tenho direito de ter tudo do bom e do melhor, materialmente falando. Cuidado. Muito cuidado. Vamos prosseguindo aqui. A genitora dos dois jovens embaraçou-se. Além disso, o grupo que rodeava, né, ali o Messias, a observava com indiscrição e manifesta curiosidade. Vocês imaginam? Ela nem chegou em Jesus na intimidade, ela nem chamou Jesus num canto. Não, ela falou na frente de todo mundo. Tava todo mundo pensando a mesma coisa que ela. Tava todo mundo pensando a mesma coisa que ela. Nossa, Jesus vai fazer um reino. E aí? Nossa, ele vai precisar de uns trabalhadores, né? Ah, eu quero o melhor lugar para mim. Ou para os meus filhos. Porque tinham outras mães ali perto. E como diria o Chico, né? Toda mãe ama seu filho. Toda mãe ama o seu filho. A gente só esquece o quê? A gente só esquece que todo mundo é filho de alguém. E se as mães amassem os outros como amam seus filhos, a terra é no paraíso. Reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações, retirou-se apressada, colocando o seu velho esposo à corrente dos fatos. Ou seja, ó, foi lá fofocar. Ó, eu fui lá conversar com esse tal de Jesus aí, ele tá falando que vai fundar um reino, fui pedir para ele o melhor lugar, ele não me respondeu, disse que tinha que saber se os meninos queriam beber de um cálice, que cálice é esse, né? O que será isso que ele tá falando, que não deve ter pegado no primeiro momento, né? Que cálice é esse? Ele tá falando que ele é o rei desse lugar, ele não vai dividir o cálice dele, o que é isso? Foi lá falar com o marido. Por quê? Porque ela, Salomé, em sendo mulher, ela até poderia receber um tratamento diferenciado ali por parte daquela sociedade. Mas o marido, Zebedeu, era homem, pai de família, mais velho, ou seja, era um ancião, ele tinha voz naquela sociedade. Zebedeu, então, vai procurar Jesus. Jesus recebe a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha suas razões, humilde e respeitoso. Ó, oh, Jesus, diferente da minha esposa, que é muito impulsiva, eu tô aqui, né, de boa, na minha. Zebedeu, tu, que conheces a lei e lhe guarda os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Olha a pergunta que Jesus está fazendo para ele. Você que conhece as histórias, você que conhece a lei, desde Abraão para cá, você conhece algum profeta que foi amado? Vocês conhecem a história de algum profeta aí que foi amado? Porque hoje a gente fala dos apóstolos de Jesus, mas nessa época aqui eles falavam no pessoal do Antigo Testamento. Né? Jeremias foi apedrejado até a morte. E assim, ele é o único que eu me lembro. Mas os outros, Isaías, morreu vitimado de guerra, né? Todos os outros aí que vieram aí, os livrinhos aí que a gente lê lá no Antigo Testamento, eles não tiveram mortes pacíficas. Porque vinham anunciar o reino de Deus dessa forma não materialista e eram escorraçados pela sociedade na qual eles estavam vinculados.
né? João Batista. João Batista foi decapitado. Zebedeu vai dizer, né? Não, senhor. Que fizeram de Moisés, de Jeremias e de Jonas? O que fizeram deles? O que fizeram de Moisés? O que fizeram de Jeremias e de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Aqui, nesse mundo nosso, gente, o que sobra para as pessoas que querem ser mais espiritualizadas? Martírio ou morte. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou. O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo. O sofrimento, o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. É por isso que Jesus veio, mesmo sabendo que seria impossível que ele, em 3 anos, fundasse aqui o reino de Deus, mesmo sabendo que ele só viria para cá para trabalhar arduamente, mesmo sabendo que esse sofrimento seria o seu pão ali do dia a dia, o espírito dele estava iluminado na certeza da vitória. É isso que nós temos que fazer, gente. Isso aqui ele estava conversando com a gente. Cristão. Ser cristão é isso. O trabalho árduo, trabalho de esclarecimento, trabalho de assistência, qualquer trabalho que a gente for fazer é árduo. E esse trabalho árduo é que vai ser o nosso gozo. É daí que a gente vai tirar a nossa felicidade, a nossa alegria. A gente vai trabalhar muito, vai estar com os pés puídos, vai estar com a cabeça doendo. Mas é daí que a gente vai tirar a felicidade. O sofrimento é o meu cálice, é a minha bebida, é a minha água. É o meu dia a dia. É o sofrimento. Não é esse sofrimento físico só, não. É um sofrimento moral. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente tenta ir seguir, quando a gente está com a gente mesmo, seguindo, só tentando seguir um caminho certo. Quantas vezes a gente não entra em briga com a gente mesmo? E quantas vezes a gente, por optar por uma visão diferenciada, ou por viver uma vida diferenciada junto a Jesus, gente, dentro da nossa família a gente é atacado. Dentro da nossa família. Pessoas que não conseguem manter um serviço na igreja que frequenta, no centro que frequenta. Por quê? Porque o marido não vai, não gosta, né? Os pais não gostam, tá perdendo tempo demais. Todo mundo fala isso pra gente, tá perdendo tempo demais com isso aí, ó, tem que viver sua vida. Muitas vezes o que a gente quer é estar ali, mas não, os outros têm planos melhores pra gente. E isso eu tô falando da gente, com a gente mesmo e com a nossa família e o resto do mundo. Né? Eu me lembro sempre de uma entrevista com do padre Fábio de Mello. Ele disse que uma vez estava no aeroporto e chegou um senhor do lado dele, olhou para ele e falou assim: "O senhor é o padre Fábio, não é?" Aí ele: "Sou sim, prazer." Aí o cara nem respondeu, ele olhou para ele e falou assim: "O senhor sabe que a pessoa que acredita em Deus, automaticamente ela é mais burra que as outras, né?" E aí o padre Fábio disse que nunca tinha visto a pessoa, olhou assim, a hora que ele pensou em uma resposta para dar pro cara, o cara já tinha desaparecido, e ele ficou com aquele desaforo. Ele fala que ele teve que levar aquilo, que ele foi trabalhando aquilo dentro dele. Mas ele nessa entrevista, ele falava, né, ele falava assim: "Nossa, eu achei ele tão covarde, porque ele veio, me estabefou, assim, com palavras e foi embora." Né? Tipo, eu tô aqui vivendo a minha vida, o meu trabalho, né, na evangelização do povo, e é isso que eu recebo. Olha se Jesus já não estava falando disso. Jesus tentou avisar, né?
Avisou para Salomé e agora explicava para Zebedeu. Então, Senhor, exclamou respeitoso Zebedeu, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam. Olha só, desde a época de Elias. Elias, que é um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ou um dos maiores profetas da Torá, abaixo aí só de Moisés. Por quê? Porque Elias fez um resgate fervoroso da lei, porque no tempo dele as pessoas já estavam se vendendo a outros deuses, já estavam esquecendo o que era essa doutrina do Deus único. Estavam se vendendo para os primeiros deuses que apareciam. E Elias faz esse resgate, por isso ele é tão, né, admirado e respeitado. E Jesus vai acrescentar, né? A paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Olha que profundo isso aqui que Jesus está falando. Primeiro que a paz que eu venho trazer não é essa paz de não ter nada para fazer. Essa paz, tá tudo tão em paz, né? Não tenho nada para fazer. Tô aqui só gozando da matéria. Não é isso que eu tô falando. E essa resignação que falam por aí é um vício do sentimento. Resignação viciada é assim, ó, eu aceito, né? Não tem outro jeito. A vida é isso aí, né? A gente tem que estar, né? Você tá bem? Tô, né? Tem que estar. Tem gente que acha que tá resignada a isso. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Então, nesse momento aqui, eu não trago vinho, eu não trago a melhor bebida, a melhor cidra que você quiser beber. Nesse momento, o meu cálice transborda de fel, que é o reflexo de tudo isso que eu vou passar por aqui. E como se quisesse pormenorizar os esclarecimentos, prosseguiu. Como se quisesse, mas não. Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência os umbrais da eternidade. Há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito, porque em todo o bom combate repousaram um pensamento no seio amoroso de Deus. Tem gente que está aí, ó, vivendo nesse nosso mundo, né? Com a consciência pesadíssima, mesmo tendo tudo em casa. Mesmo tendo todo o dinheiro que alguém pode dispor, não tem paz de consciência. Tem gente que está sofrendo, está batalhando todo dia é uma batalha diferente. Mas, quando parte os pórticos da morte, né? Tá tranquilo, tá sereno, está em paz. Por quê? Porque em todo bom combate repousaram um pensamento no seio amoroso de Deus. Outros há que aplaudem o mal numa falsa atitude de tolerância para lhe sofrer amanhã os defeitos destruidores. Nós estamos vendo isso aqui, né? Teve gente que bateu palma e nós estamos aqui sofrendo, né? Os defeitos destruidores dessas palmas e desses votos, né? Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que o sustentam. Olha só, a gente é contra o erro, não contra aqueles que erram. A gente tem que combater o pecado e não o pecador. Tem que tomar cuidado. Tem que corrigir o erro. Não é tentar corrigir a pessoa, é corrigir o erro. Trabalham pelo bem porque sabem que Deus também está trabalhando. O pai não tolera o mal e o combate por muito amar a seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real
da humanidade inteira. Da humanidade inteira. Jesus não estava falando só ali da cidade de Tiberíades. Jesus não estava falando de Cafarnaum. Jesus não estava falando da Galileia. Estava falando da humanidade inteira. Isso é para dar o peso do trabalho que o cristão tem. Que aqueles que querem ser discípulos de Jesus têm de assumir. E esse é um trabalho eterno. Porque não vai parar. Deus não para de criar seus filhos. A humanidade não vai parar de ser criada, né? Deus a todo momento está criando novos irmãos para nós. Porque é da vontade dele. E o cristão de verdade quer o quê? Fazer a vontade do Pai. Enquanto isso, né, os dois apóstolos, né, Tiago e João estavam lá, estupefatos, né? Olhando para Jesus, calmos e venturosos. Ainda assim, né, com a preocupação do Pai ali, de frente a eles, né? Grande reino, exclamou o velho pescador, e dando expansão ao seu entusiasmo, disse ditoso: Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Ó, já começou, né? Já está aí recém-convertido. Nossa, Jesus, é bom demais trabalhar com você. Não, isso aqui, ó, esse centro espírita aqui vai só crescer agora. Essas aulas da evangelização aqui, ó, nós vamos mudar tudo. Esse curso aqui de quinto, nós vamos mudar tudo. Nossa, vai ser bom demais. Não vai ter 6 pessoas, não. Vai ter 20 pessoas, 30 pessoas. É isso que nós vamos fazer aqui agora, Jesus. Nós vamos pregar para essas pessoas. E vai ser bom demais. Aquela empolgação inicial, né? De quem acaba de chegar. Ouvindo essas últimas palavras, o mestre elucidou, pondo ênfase nas suas expressões. Ouve, Zebedeu. Tem mais, Zebedeu. Tem uma coisa aqui que você não entendeu ainda. Nossa causa não é a do número. Nós não estamos aqui pelos números. Nossa causa é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até chegar lá, precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. E não é verdade, gente? E não é verdade? A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração que sabe, né? Que sabe ser feliz. O amor não precisa de muito, é de uma pessoa só. Não precisa de muito. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Quem será o maior perante Deus? A multidão que se congrega para etronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem intencionado, que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores? Quem é o maior? Percebe? Não é número. Não fica triste, não, quando você vai aí, ó, vai assistir palestra, vai assistir um vídeo, né? Um dia desse eu vi uma palestrante espírita mesmo, renomada ela, falando assim, nossa, a gente fica chateado porque a gente entra nos nossos canais, né? E aí tem pouquinha visualização nos nossos vídeos. Aí ela falou assim, você entra nesses canais, desses grupos de humor, ela citou um grupo de humor específico, e aí um vídeo lá, uma porcaria de vídeo, tem milhões de visualizações. Ela tava pistola, né? Acho que ela não leu esse capítulo aqui, ou ela esqueceu, né? Não fica chateado, não. Faz a sua parte. Não é por números, não é por quantas pessoas estão com você, não. Não é pela quantidade, é pela qualidade. Jesus coloca aqui. E mesmo, gente, mesmo dentro dos nossos movimentos religiosos, muito cuidado para não achar que você está na casa prometida, né? O movimento espírita tem muito disso.
Não, a casa espírita que eu frequento é perfeita. Quando a casa não é perfeita, ela é cheia de erros. Só tem erro. Calma, meu amigo. Né? Não tem um lugar que é o paraíso e não tem um lugar que é o inferno, não. Calma. Muita calma. Tem gente que olha para o centro espírita vazio aí fala exatamente isso aqui, ó. Nossa, tá vazio aqui, né? Nossa, a gente fez uma festa aqui, deu 60 pessoas. Nossa, tem um pessoal aí, ó, que tem que lotar estádio, tem que alugar estádio, porque é só lá para caber as pessoas. Vamos com calma. Vamos com calma. Não é pela quantidade, é pela qualidade do sentimento. Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Olha que pergunta sagaz, né? Porque geralmente quando a gente fala assim, as pessoas muitas vezes não entendem, né? Em verdade, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. A Boa Nova, né, o Evangelho é excelente para todo mundo. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Tem que ter energia. E tem que, ó, saber o que? Saber regozijar com tudo, né? Como diria Paulo, em tudo dai graças, né? Do mínimo ao máximo. Estamos conseguindo fazer, então graças a Deus. Oh, nossa, que beleza. Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para todos nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou, nunca o irmão, que para nós outros estarão sempre de pé. Então, se alguém tomba, é o mal que cai, não a pessoa. Que o nosso dever é ir lá e reerguê-la sempre. Não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá: Vem, filho meu, estou com os teus sofrimentos, com a luz dos meus ensinos. Combateremos os deuses dos triunfos fáceis, porque sabemos que a obra do mundo pertence a Deus, compreendendo que a sua sabedoria nos convoca para contemplá-la, edificando o seu reino de venturas sem fim no íntimo dos corações. Olha que bonito isso, né? E olha se não é a mais pura verdade. Olha se a gente não consegue conversar melhor com Deus e se as melhores preces que a gente faz não são justamente nos momentos que a gente está sofrendo, né? Se esses momentos mais preciosos que a gente passa não são justamente quando nós estamos aí nas dificuldades, assim, que a gente olha e fala, meu Deus, isso aqui vai acabar comigo. Se isso aqui não acabar, vai acabar comigo. Que é nessa hora, quando a gente busca Deus, a gente consegue até ouvir Ele. Tem gente que até ouve. De tão estupefato que fica. E isso faz o quê? Faz a dor passar? Não, não faz. Mas nos torna mais fiéis em Deus. Ou seja, aumenta a nossa fé. Jesus guardou o silêncio. João e Tiago se aproximaram, magnetizados pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Era a primeira vez que eles viam Jesus falando daquela forma. Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fechara os olhos com o peito oprimido de júbilo. Estava tão feliz diante de si, num vasto futuro espiritual, via o reino de Jesus desdobrar-se ao infinito. Olha o júbilo desse homem. Olha o êxtase que ele entrou ali, só de conversar com Jesus, de coração aberto, de peito aberto, com humildade, como a gente bem viu aí que o Humberto Campos coloca, né? Diferentemente da esposa, ele buscou Jesus com muita humildade, né? Parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua posteridade numerosa. Todos abençoavam o mestre num hino glorificador. Até ali, seu velho coração conhecera a lei rígida e temera Jeová com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Jesus lhe revelara o Pai carinhoso e amigo de seus filhos, que acolhe os velhos
os humildes e os derrotados da sorte com uma expressão de bondade sempre nova. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebentavam do peito, e ajoelhou-se. Adiantando-se-lhe, Jesus exclamou: Levanta, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Avançando então dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos tomou a destra do mestre e a umedeceu com um beijo de felicidade e de reconhecimento, murmurando: Senhor, meus filhos, esses dois rapazotes aqui são vossos. Pode levar, assim, pode sim ser o mestre deles, né? Chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje, né, as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus. Agora o ama. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei. Agora tens no coração a fonte da fé viva. Gente, bonito demais, né? Nossa, tô até arrepiando aqui. É isso que a gente queria passar aqui, né? Sem maiores retoques. Que a gente se prepare sempre, que a gente esteja sempre em oração e em vigilância, né? Em vigilância de nós mesmos, em oração para o nosso próximo. Vigilância para a gente não deixar esmorecer a nossa fé, a nossa vontade. Às vezes basta 2 segundos de falta de vontade. E a gente diz, pensa, age de uma forma com a qual o cristão que existe em nós não pensa, não quer. Que a gente guarde esse ensinamento bem no fundo mesmo. As alegrias de se ser cristão são diferentes das alegrias do mundo. Ser cristão não é como ir a uma festa, não é como comprar um bem novo, não é como receber alguém novo na nossa família, essa felicidade que às vezes passa. É a felicidade do dia a dia, do trabalho constante e da certeza da vitória no futuro. Mesmo que não seja agora, né? Um dia, um dia essa vitória chega. E eu tenho confiança hoje nisso, que nós vamos olhar para trás nesse dia e cada um de nós vai perceber quanto valeu a pena, porque nós seremos maiores, mas principalmente, né, nós seremos melhores. Vamos juntos.